Salve, salve a todos os alunos e alunas do curso técnico em administração. Aqui quem fala é o professor Assis Gualter, professor de vocês, da disciplina Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar 2, tá? Estamos iniciando mais uma aula nessa segunda-feira, dia 24 de outubro de 2022. Como é que vocês estão, meus queridos? Eu espero que vocês estejam bem. Tá? Deixa eu dar um oi, uma boa tarde para as turmas que estão online. Ao vivo agora, tá o pessoal de Esperantina, de Paulistana, de Picos, de Queimada Nova, de São Julião, de Sigefredo Pacheco, tá? Quem mais? Tem alguém aí online? Comenta aí para mim no chat que eu quero saber, tá bom? E claro, essa aula está sendo transmitida ao vivo pelo IPTV das escolas, onde você estiver na escola pode participar do nosso chat, certo? Interativo, comentar, certo? Tornar essa aula ainda mais rica, tá? Porque a sua participação é muito importante, tá? E aí a gente também tá com as aulas sendo transmitidas pelo YouTube, onde também você pode comentar. Manu presente, Nina, Felipe, Anne, Natália, todos aí online, presentes, acompanhando a nossa aula, sejam muito bem-vindos. A nossa aula de hoje é uma continuidade ao conteúdo que a gente começou na última semana, tá? Na semana passada a gente conversou um pouquinho sobre os direitos, né? Especialmente sobre as divisões de poder aqui no Brasil, tá? O poder legislativo, executivo e judiciário, tá? Conversamos um pouquinho com vocês sobre princípios constitucionais. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses direitos, mas no senso de o que é um direito, o que é uma lei. Tá, para que vocês tenham uma base, uma ideia de como a gente pode, né, pensar como essa lei pode nos ajudar. Por que ela serve, certo? Direitos e deveres do cidadão relacionados com sua comunidade, tá bom? Então, vamos nós. Objetivos da nossa aula de hoje, citar e comentar com vocês alguns direitos e deveres do cidadão, e claro, principalmente eu quero que vocês reflitam um pouquinho sobre o que é a norma jurídica propriamente dita, tá bom? Galera, vamos nós. A gente começa essa aula fazendo uma análise dessa imagem, tá? Essa imagem aqui, vamos dar um zoom aqui, ó. Essa imagem aqui é a imagem da deusa Têmis, tá? Eu quero que vocês prestem atenção que essa deusa, tá? Embora seja uma figura simbólica, é um símbolo, todos os seus traços e adereços, elas são simbólicos também, tá? Então, o que ela segura, como ela está, certo? São representações importantes para a gente. Eu quero que vocês prestem atenção nos objetos que ela segura na sua mão. Então, de um lado, em uma mão, ela tem uma balança, tá? Uma balança aí de equilíbrio, tá? Na outra mão, ela carrega aqui uma espada, certo? E ela também segura aí, olha só, ela está apoiada, certo? Sobre um determinado livro. Existe uma serpente também, mas importante que quero que vocês prestem atenção é o livro, tá? Estar apoiado por algo, certo? Então, cada um desses pontos refletem direitinho a sua caracterização. A deusa Têmis, galera, para quem não conhece, ela é a deusa típica da justiça, tá? Então, quando a gente fala em justiça, a gente pensa nessa alegoria dessa figura. Vamos ver aqui quais são os possíveis traços que ela tem, tá? Então, veja bem, ó. Ao utilizar a deusa Têmis, um dos símbolos do direito, podemos abordar alguns significados para o direito. A deusa segura uma balança nas mãos, significando equilíbrio entre as partes envolvidas em uma relação. Tá? Então, o primeiro ponto que ela vai ter é essa balança, significando esse equilíbrio entre partes envolvidas de uma relação. Certo? Então, normalmente, quando a gente pensa no senso de justiça, a gente pensa nesse senso de igualdade, tá? Ou talvez de equidade, já afinal de contas as pessoas não são necessariamente iguais, tá? E essa balança, ela deve ser equiparada, né? Para tornar as pessoas de fato iguais. Com a venda nos olhos, simboliza a imparcialidade, tá? Então, o primeiro ponto aqui é a balança. O segundo ponto é a venda nos olhos, que simboliza a sua
imparcialidade, certo? Não vendo diferentes entre as partes em litígio, certo? A gente vai associar essa palavra litígio entre as partes interessadas ali numa possível, talvez, conflito, tá? Um conflito que precisa aí, por exemplo, de um senso de justiça. Imagina aí, por exemplo, um casal, tá? Que já esteve casado e está aí no processo de divórcio, por exemplo, tá? E os bens que foram adquiridos tá? Durante o casamento, o matrimônio, ele precisa ser repartido. A compartilha da guarda das crianças, por exemplo, tá? Então, às vezes, precisa ir para a justiça, né? Então, o juiz vai avaliar, vai pensar, vai verificar isso. E aí a gente tem que entender que esse juiz, ele deve ser imparcial. Ele não deve julgar, né? Ele não vai julgar a mulher simplesmente pelo fato dela ser mulher ou o marido simplesmente pelo fato de ser um homem, tá? E suas características básicas, né? Ai, nossa, a mulher traiu o marido, por exemplo. Não, ela vai ser imparcial dentro desse processo, tá bom? Suas decisões são fundamentadas na sabedoria das leis. E essa fundamentação da sabedoria das leis, a gente vai observar justamente aqui, ó, nesse ponto, que é o seu apoio, tá? Então, não é pela visão dela, junto com seus preconceitos, suas raízes morais, mas baseado nas leis, tá? Na norma, tá? E aqui é onde ela está apoiada. Observe que ela está apoiada sobre este livro, que é a norma. Tá? E por fim, ela tem o que? Uma espada, tá? Essa espada em sua mão é o que está relatando justamente o que? A punição, certo? É a luta, tá? É a punição quando alguém infrata, né? Ou entra em uma infração ligada diretamente aí ao senso dessa justiça. Galera, eu quero trazer esse lado, isso aqui é o como mostra, como essa alegoria, tá? Ela simboliza muito bem o senso de justiça. Mas, galera, ela tá mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina, tá? No nosso dia a dia, a gente tem regras, tá? Que elas estão implícitas e a gente nem sabe, tá? Alguns trabalhos dentro do campo da psicologia, por exemplo, elas retratam justamente o processo de formação de grupos sociais, tá? E esses processos de formação de grupos sociais, eles estão aí equiparados ao que vocês podem observar no dia a dia de vocês. Vocês, por exemplo, vocês que estão acompanhando essa aula, adolescentes, tá? Eu sei que a maioria de vocês são adolescentes, estão no ensino médio, tá? Então vocês estão no ensino médio concomitante ao ensino técnico, tá? Aliás, curso técnico concomitante ao ensino médio. Tá? Então, vocês assistem às aulas de manhã do ensino médio, à tarde fazem essas aulas do curso técnico. Então, de manhã é uma turma, à tarde já é outra. Já são outros colegas, já são outras pessoas. O comportamento social é diferente. Aí você sai da escola, aí você vai lá em casa, você tem uma mãe, um pai, uma tia, uma avó, todo mundo na mesma casa. O comportamento social é diferente. Vocês têm amigos na rua ou nas localidades próximas onde você mora. O teu comportamento social, ele tende também a ser diferente. Quando você quem vai, por exemplo, para a igreja e tal, você convivendo com pessoas da mesma idade, certo? No encontro de jovens, por exemplo, quem frequenta, tá? Vai ter um comportamento social também diferente. Você pode até ter um padrão, tá? Ser o mesmo estilo, a mesma representação, ser extrovertido em todos os lugares, ser introvertido em todos os lugares, mas ainda assim você vai ter alguns comportamentos diferentes. E essas nuances, as diferenças, vêm justamente de uma norma. A norma que conduz o teu comportamento. Tá? Isso é um lance natural da formação de grupos na espécie humana. A gente passa por pelo menos 3 fases no processo de formação de grupos. Tá? A primeira fase do processo de formação de grupos, ela conta, galera, com a fase que a gente até chama de lua de mel. Tá? A gente conhece as pessoas e nesse momento é tudo maravilhoso.
tá? As pessoas, elas tendem a se mostrar, né? Principalmente os extrovertidos tendem a mostrar suas qualidades, os introvertidos normalmente ficam na deles, mas tudo é maravilhoso, certo? Não tem conflitos nesse primeiro momento. O segundo momento é a fase considerada a fase de tempestade. Muitas vezes os grupos podem ser desfeitos nesse momento. É onde surgem os próprios primeiros conflitos, e aí é nesse momento em que surge a necessidade de quê? De uma avaliação daquele funcionamento, tá? Então, provavelmente, por exemplo, dentro da escola, né, eu sei que alguns alunos acompanham um mesmo grupo de estudantes dentro da mesma cidade, dentro de uma mesma escola, né, então estuda junto desde a infância. Então, lá quando era criança, ainda brigavam entre si, tá? Nas próprias brincadeiras, nos próprios conflitos, e vocês foram desenvolvendo a norma interna de vocês, de como vai funcionar esse próprio grupo. Principalmente nessa fase, né, entrando na adolescência, né? Então, os interesses mudam, tá? Então, nesse momento, surgem esses conflitos e aí as normas, elas são estabelecidas. Galera, não necessariamente a norma ela precisa ser escrita, tá? No convívio social. E a gente só vai prestando atenção que essas normas de conduta existem quando alguém pede para vocês analisarem. Como eu disse para vocês, vocês acabam agindo diferentes em casa, na escola, na rua, na igreja, certo? Convivendo com pessoas diferentes, a gente acaba agindo de uma forma diferente, por mais que a gente se mantenha ali um pouco constante, por conta das diferenças normativas de cada um dos lugares. Vocês podem pensar, por exemplo, na data de aniversário, com os melhores amigos de vocês, por exemplo. Data de aniversário, tem grupo que tem aquela conduta, né, comum a todos, de fazer o quê? O post de parabéns no story do Instagram. Todos os amigos são assim? Não. Mas vão ter pessoas que têm essa característica muito forte. Que você vai prestar atenção, não é uma pessoa, é o grupo inteiro. Todo mundo acaba repetindo e replicando aquele comportamento. Acaba sendo uma norma, uma condução, uma regra que foi estabelecida, não necessariamente explícita, ninguém pediu. Vocês começaram a se conduzir assim. Quem foge à regra, quem quebra a regra, o que acontece? É punido, tá? Então, se, por exemplo, se eu deixo de fazer esse post, essa publicação, as pessoas já se afastam de mim, tá com problema. Essa pessoa tá implicando, ela não tá querendo mais ser nossa amiga, as pessoas já se afastam. Tá? Se você deixa de sair, se você deixa de conviver com aquelas pessoas, as pessoas elas te punem de alguma forma. No senso de justiça é algo parecido que acontece. Só que a diferença é que a gente precisa que essas normas elas sejam explícitas, tá? Elas precisam estar lavradas, escritas em algum lugar. E esse lugar que ela vai estar escrita, galera, é nesse lugar chamado lei. Tá? Dentro do nosso processo social de formação, tá? A gente desenvolveu e vem desenvolvendo cada vez mais normas. Aí, para isso, a gente precisa assistir às aulas de história, de filosofia, de sociologia, para entender que processos levaram à nossa formação de grupo social. Quem são os brasileiros? Quem é esse povo piauiense? E por que a nossa norma, por que a nossa lei, ela tem essa estruturação? Tá? Então, se a gente fizer essa análise, a gente entende como é que as nossas normas elas foram estruturadas, elas foram escritas, tá? E de fato, a gente escreve elas, tá? A gente tem um poder chamado poder legislativo que estrutura, que escreve essa lei, como a gente falou e trabalhou na semana passada, tá? E aí, qual é o senso? É que o poder executivo obedece às normativas, às leis que foram propostas, e o poder judiciário executa, tá? Olha lá, ó, a punição por meio também da lei, pelo peso dessa lei, certo? E a ideia da aula de hoje é entender um pouquinho sobre essa norma, esse direito que a gente tem, tá? Essa lei, e como é que a gente pode interpretar, de certa forma, essa lei. É claro que essa aqui não é uma aula para um curso de direito, é uma aula de cidadania, tá? Porque todos nós, tá, como cidadãos, você como cidadão, precisa reconhecer os nossos direitos e os nossos deveres. É fácil dizer que o que é meu direito, mas, ao final de contas, o que é lei, certo?
Então, às vezes, as pessoas falam muito sobre conhecer o seu próprio direito, mas não conhecem uma estruturação de uma norma. E é isso que a gente quer conversar com vocês na aula de hoje. Beleza? Erivane Oliveira, Natália, Anne, cadê vocês, hein? Pessoal de São Julião, pessoal de Sigefredo Pacheco. Galera, atenção, ó. Dentro dos princípios da administração pública, tá? Sabe-se ou entende-se o seguinte, tá? Que a gente tem alguns princípios pelos quais regem o funcionamento de uma organização pública, tá? Independente, tá? De ser um servidor público concursado, com cargo comissionado, se é um servidor terceirizado, se é um servidor voluntário, né? Por exemplo, o temporário, né? Por exemplo, o fiscal da prova do Enem. Como ele tem interesse público direto, ele deve obedecer o quê? Os princípios da administração pública. Os princípios da administração pública, eles regem o funcionamento e eles estão previstos em uma lei no artigo 37 da Constituição Federal. Certo? E aí a gente vai ter 5 desses princípios que a gente pode memorizar ou lembrar pela estratégia da palavrinha LIMP, porque eles têm as primeiras letras, ó, L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade, E de eficiência, forma a palavrinha LIMP, e aí a gente lembra sobre isso. Tá? Cada um desses princípios tem um significado. Por exemplo, legalidade, ele vai falar sobre a submissão à lei. Quem é um servidor público ou o próprio Estado, de modo geral, ele age, né? Os seus atos públicos são em conformidade com a lei. Tá? Então, se muitas vezes o Estado ele é omisso à lei, é interesse do cidadão que solicitar a criação de uma determinada lei. Tá? Então, às vezes, a gente vai observar a falta ou a ausência de alguma lei, por exemplo, uma lei que conduza ou que determine o funcionamento ou a essência de um servidor, ou a essência de uma profissão. Tá? Eu já falei isso para vocês na semana passada, por exemplo. Né? A gente, né, como cidadão de modo geral, a gente pode fazer tudo o que a lei não proíbe, né? Então, até mesmo a condução de uma profissão tem esse referente, né? Então, por exemplo, eu quero perguntar para vocês, vocês podem ser médicos, né? Se vocês quiserem, sim, mas basta querer? Não, né? Eu preciso, professor, me registrar para exercer a profissão de médico, né? Eu preciso ter um CRM, um Conselho Regional de Medicina, para exercer, porque senão eu estarei exercendo a profissão de forma ilícita, ilegal. Para registrar, aí sim, o Conselho Federal, o Conselho Regional de Medicina vai fazer uma sequência de exigências, entre elas a formação acadêmica, né, que você tenha feito o curso superior de medicina. Tá? Então não basta pegar, assistir umas aulinhas no YouTube explicando como é que faz uma cirurgia e querer lá fazer a cirurgia, certo? Existe uma base legal para determinar como funciona essa profissão. Essa profissão é uma profissão que tem registro. Todas as profissões têm isso? Claro que não, até porque surgem profissões o tempo todo. Tá? Então tem profissões que estão surgindo agora e elas ainda não tiveram tempo hábil para a construção dessa base legal. E aí nesse momento urge, tá, na população esse anseio, essa necessidade de uma base legal para que o Estado ele possa fiscalizar o seu funcionamento. O outro ponto que a gente tem é a impessoalidade, tá? A impessoalidade é um princípio, base muito importante para o funcionamento da administração pública. No que aspecto, professor? A impessoalidade é tratar todas as pessoas de forma igual e ponto. Eu não vou tratar de forma diferente porque é meu amiguinho. Imagina, por exemplo, a Anne chegando no cartório e ela vê a fila gigantesca, mas ela sabe que quem atende ela é quem? É a prima dela. Ela vai lá e vai furar a fila na frente de todo mundo, na cara de pau.
né? Desculpa, nem podia falar essa expressão, mas saiu, tá? Ela foi lá e pediu isso. Ela pode? Não, certo? Ela está furando esse aspecto da fila. Por conta de quê? Por proximidade, por parentesco, certo? Nesse caso, a gente vai ver claramente o que? A pessoalidade do serviço público estaria errado, ferindo um princípio da Constituição, um princípio da administração pública da impessoalidade. Certo? Um servidor ele não deve favorecer ou tratar melhor ou tratar diferente por conta de alguma coisa, ou por conta de um agrado, porque alguém pagou, certo? Ah, alguém me pagou, eu vou acelerar o processo, eu vou melhorar. Ou tratar até mal, piorar o tratamento por conta disso. Ah, é porque eu estou com raiva dela, certo? Eu vou tratar de forma impessoal, independente do interesse, certo? Nem vou prejudicar, nem vou amenizar ou melhorar, certo? Terceiro princípio que a gente tem é o princípio da moralidade, a preservação da ética, da moral em todas as ações, certo? Princípio da publicidade, a priorização da transparência na prestação de contas em todas as ações. O que quer dizer? Que o ato ele é público, tá? Eu não posso esconder o ato público, certo? Salvo algumas exceções. Mas eu não devo esconder o ato público. É para fazer propaganda, professor, esse ato da publicidade? Não, não é isso. É que todos os atos são públicos. Eles são até publicados em um lugar chamado Diário Oficial. E, por fim, a gente tem o princípio da eficiência, que fala sobre a execução do serviço público com qualidade, respeitando o bom uso, o orçamento, sem desperdícios. Galera, vamos falar aqui um pouco mais sobre esses atos públicos no que tange o ordenamento jurídico. Tá? O que seria esse ordenamento jurídico? Seria a ordem, seria a norma. Tá? Essa norma, como eu disse para vocês no começo da aula, tá? Tem muitas coisas que são implícitas? Tem, inclusive na própria norma brasileira tem muita coisa implícita, tá? Cabe, inclusive, a necessidade de um operador do direito, tá? Então, como cidadãos, né, e nós somos cidadãos, nós precisamos conhecer a norma, precisamos conhecer a lei, tá? Mas não cabe a gente a saber todos os parâmetros, todas as nuances da norma, certo? Isso cabe a um profissional da área, que é o operador do direito. Agora, se eu tenho um operador do direito, né, que é o advogado, é o juiz, é o promotor, é o procurador, tá? Então, se tem esse profissional, eu não vou saber sobre lei? Claro que eu vou saber, certo? Agora, tem muita coisa que que vai caber a competência, né, que a competência vai caber esse profissional, tá? E a norma, galera, ela tem as suas explicitações, ela tem a parte escrita dela e a gente consulta, tá? Inclusive, a gente vai dizer quais são as fontes do direito, né? A primeira fonte do direito é a norma, é a lei. A gente tem outras fontes do direito que ajudam a interpretação, né? Como, por exemplo, as doutrinas, os costumes, tá? Elas ajudam também a conseguir interpretar o que é essa norma culta, por exemplo, tá? Norma culta não, desculpa. Essa norma de conduta, tá? No caso do ordenamento jurídico, tá? A gente tem existe aqui no Brasil um sistema hierárquico, tá? Ou seja, normas que são subordinadas. Tem uma norma geral, principal, e a gente tem várias normas menores. A maior norma que a gente tem, ó, a norma mais importante, é a Constituição Federal, certo? E nada pode ser mais importante do que ela. Nenhuma ação pública deve ser mais importante do que a Constituição. Nenhuma outra lei brasileira pode ser mais importante ou falar algo que está diferente do que está dentro da nossa Constituição. Professor, e se a Constituição ela for estranha ou for ruim, a gente pode modificar? Bom, não é fácil modificar uma Constituição, mas sim, tá? Cabe à Constituição também sofrer algumas modificações. A gente tem emendas constitucionais quando falta alguma coisa ou quando alguma norma ela não condiz com a nossa sociedade, certo? Existem algumas coisas que não podem ser modificadas. Elas são conhecidas como cláusulas pétreas, e essas cláusulas, a gente já trabalhou, entre essas cláusulas, a gente trabalhou na semana passada os princípios da Constituição Federal, do artigo 1º ao 4º, tá? A Constituição Federal é a nossa maior norma, mas não é a única norma. Existe um sistema hierárquico que a gente conhece pela pirâmide de Kelsen, tá?
são essas algumas dessas normas. Olha só, a Constituição Federal, junto com as emendas, é a principal e a maior lei. Ela fica no topo, certo, da pirâmide, porque ela é a mais importante. E logo abaixo a gente tem as leis complementares e leis ordinárias, juntas, certo? No composto aqui do que a gente conhece como segundo nível de ordenamento jurídico. As leis, tá, complementares ou leis ordinárias, e aí, professor, o que é uma lei ordinária? É lei, tá? Elas são conhecidas simplesmente como lei, tá? Essa palavrinha é feia, né? Algumas pessoas até leem como palavrão. Meu Deus, o professor está falando palavrão, mas não, galera. A lei ordinária basicamente é uma lei comum, tá? Então, quando a pessoa fala assim, você é extraordinário, ou vamos fazer uma reunião extraordinária, o que é isso? É uma reunião fora do comum, ou é uma pessoa fora do comum, certo? Então, o que é um ordinário? Né? É comum, certo? Então, é uma lei comum. Normalmente, ela é conhecida simplesmente como lei, certo? A lei complementar e a lei comum, né, ou a lei ordinária, né, elas servem para complementar o que a Constituição não consegue delimitar. A Constituição vai dizer que para proteger o meio ambiente, mas ela vai dizer tudo? Não, certo? Então, por exemplo, lei de crimes ambientais, por exemplo, é uma lei ordinária, certo? Código Penal Brasileiro é uma lei complementar. E aí a gente vai indo. Se é dependendo, o Código Penal é decreto-lei, na verdade. Mas dependendo da lei que a gente vai ter, do ordenamento jurídico, a gente vai ter uma lei complementar ou uma lei ordinária. E aí a gente vai descendo, tá? Logo abaixo da lei complementar ordinária, quem que entra aqui, ó? As medidas provisórias, tá? Essas medidas provisórias são típicas do presidente da República emitir. A gente vai já conversar sobre elas. Temos portarias, regulamentos, resoluções aqui também, ó, resoluções, contratos, normas regulamentadoras. E, por fim, a gente tem contratos, estatutos. O que é um contrato, professor? Por exemplo, contrato de casamento. Isso é uma lei? Tá? Bilateral, entre duas partes, tá? Contrato de compra e venda. É uma lei? De certa forma, é uma norma, é uma regra, tá? É um contrato de prestação de serviço. Por exemplo, me inscrevi na academia, vou frequentar a academia, você vai assinar um contrato. E aí ele vai estar lá dizendo o que é direito seu e o que é dever seu. Sim, porque direito implica deveres também, tá? Por exemplo, num contrato de prestação de serviço, de academia, por exemplo, é direito seu entrar na academia, acessar, fazer, ser acompanhado por um profissional da saúde, um educador físico, talvez tenha uma avaliação física, dependendo da academia, tem avaliação física por um profissional habilitado, certo? Para que ele possa te dar esse suporte, esse apoio, tá? E claro, entrar nessa academia ou usufruir dos benefícios que a academia tem, né? Se for musculação, a natação, seja lá o que for, tá? Agora, por exemplo, e qual é seu dever? Pagar. Na prestação de serviço? Pagar. E se não paga, professor? Vamos ser punidos por isso, né? Deixa de acessar, você vai ser cobrado por isso, vai ter uma gama de ações que podem ser refletidas e isso vai estar dentro do contrato de prestação de serviço. Tá? E esse contrato de prestação de serviço é aquela coisa, eu preciso ler para conhecer, tá? É um contrato entre duas partes. Portarias, normas, regulamentadoras, a gente vai conversar um pouquinho ainda na aula de hoje. Olha só, a gente tem dois tipos de lei, como eu falei para vocês, ó, as leis complementares, elas são destinadas a complementar a Constituição, certo? São sugeridas por esta lei dar efetivas às regras. Então, a própria Constituição ela diz, precisa de uma lei a mais para poder detalhar esse ponto, tá? Aí surgem as leis complementares, tá? E aí, se não surge, urge
De quem? Da população, cobrar o Estado por isso. E aí, lá na semana passada, eu falei para vocês, ó, tá lá no artigo 1º da Constituição, o quê? Que o poder emana do povo, tá? De forma direta ou de forma indireta. Ou seja, a gente pode ir lá brigar e falar, opa, eu quero que criem de novo a lei lá que está faltando, ou a gente pede para os nossos representantes legais. Quem são? Deputados, senadores, tá? Porque são o quê? São os nossos representantes do poder legislativo, certo? Mas outras pessoas também podem se solicitar. Nós, cidadãos, está aqui, ó, certo? Quem mais? O Congresso Nacional, o Presidente da República, o STF, Procurador-Geral da República e tribunais superiores. Podem solicitar essa complementação, tá? Então, e além disso, a gente tem as leis comuns, tá? Que são as leis ordinárias, como eu disse para vocês, tá? Tudo que a Constituição não precisa, ou tudo que a Constituição não pede para complementar, mas que precisa ser complementado, precisa ser criado, tá? Eu posso propor uma lei, quando eu digo eu, a gente pode pensar também no você pode propor uma lei, tá? E você pode propor uma lei? Como cidadão, sim, tá? Tem que ser cidadão, tá? Tem que já cumprir esse papel completo aí, como, por exemplo, de votar e ser votado, por exemplo, e aí exercer o seu papel como cidadão, certo? Então, uma criança, por exemplo, ele não é capaz, ele não é uma pessoa com plena capacidade, tá? Lá no Código Civil Brasileiro, ele vai explicar o que é uma pessoa capaz, tá? Então, tem que ter a plena capacidade, certo? Então, o que é a pessoa capaz? A pessoa capaz de exercer plenamente seus direitos e seus deveres, tá? Crianças, tá? Menores de 16 anos não são 100% capazes, tá? Algumas outras deficiências mentais, por exemplo, podem implicar a perda temporária da sua capacidade de exercer seus direitos e deveres também. Mas, enfim, fora essas exceções, em geral, uma pessoa, um cidadão, ele vai conseguir manifestar o seu interesse diretamente na seguinte regra, tá? Com no mínimo 1% dos eleitores do país, aproximadamente 1.400.000 assinantes, então você vai propor uma ideia de lei, tá? Não é uma lei bonitinha, toda estruturada, mas uma proposta de lei. Galera, a criação da lei, a estruturação da lei, isso é tarefa do poder legislativo, certo? Agora, a proposta, dizer, ó, tá faltando uma lei para ir subindo aqui, certo? Isso aí pode ser iniciativa popular, certo? Isso aí chama de iniciativa popular. Aí a gente tem aqui, ó, 1.400.000 pessoas assinando. Galera, se é uma lei federal, certo? Não adianta que esse 1,4 milhões de assinantes sejam de um mesmo local. Ele precisa ser, ó, esse 1,4 milhões de votos tem que ser, ó, espalhados em pelo menos 5 unidades da federação. Quem são essas unidades da federação? Os estados, o Distrito Federal e os municípios. E não adianta botar 1.400.000 em uma cidade e botar só uma pessoa em outros 4 estados para dizer, ó, fechei. Não, certo? Pôr no mínimo 0,3% dos eleitores em cada um deles. Aí precisa fazer a continha aí para saber quantos por cento precisaria de 1,4 milhões, tá? De 1,4 milhão de pessoas estariam aí complementando essa necessidade, tá? A maioria das nossas leis não partem da iniciativa popular, mas do próprio Estado, pela pressão popular. Como, professor? Cobrando dos nossos representantes eleitos. Porque, por obrigação, como cidadão, que a gente tem que fazer? Votar.
e a gente vota, né? Esse ano a gente votou para deputado federal, deputado estadual, para senador, para governador e para presidente da República, né? E o que que acontece agora? A gente vai e pode cobrar dos nossos representantes, certo? O posicionamento que eles prometeram. Ok? Isso é a pressão popular. Então, quando tem, por exemplo, movimento de sindicato, de greve, por exemplo, é a chamada pressão popular para fazer com que esses representantes escutem, ouçam o anseio popular. Lembra lá do que está na Constituição Federal, no artigo 1º. O poder emana do povo. Beleza? Outra coisa que vai ter interessante aqui, ó, é que pode também acontecer acordos internacionais, certo? E aí a gente vai falar agora sobre essas convenções internacionais. O que são as convenções internacionais, tá? Galera, o nosso Estado, ele é soberano. Então, as nossas leis, elas são criadas dentro do nosso próprio país, certo? E elas são propostas dentro também do nosso próprio país, certo? Então, acontecem o quê? Acordos internacionais pelo interesse coletivo. Afinal de contas, o planeta é um só, tá? Não são planetas diferentes. É o mesmo planeta. Então, por exemplo, normalmente acontecem convenções internacionais, como, por exemplo, Protocolo de Quioto, Conferência de Estocolmo, Eco 92, tá? Então, para quem está se preparando para o Enem, galera, fica até ligado, tá? Que esse ano está fazendo 50 anos da Conferência de Estocolmo, está fazendo 30 anos da Eco 92, da Rio 92. Então, às vezes é interessante vocês rebaterem, voltarem um pouquinho nesses temas, tá? Para dar aquela resgatada, para dar aquela revisada sobre temas como esse. Nesses momentos, nessas convenções, o que aconteceu? Firmou-se acordos, tá? Para dizer, olha, o que a gente pode fazer para melhorar a questão ambiental, por exemplo. E aí, o que acontece? Esse acordo ele vem para o país e de imediato é incorporado a norma, a lei? Não, certo? Eu preciso fazer uma observância, eu preciso observar a lei, estudar, analisar aquele acordo e entender, certo? Aí, nesse caso, se ele for aprovado, ele é ratificado. Cuidado, não é retificar, não é ratificado. O que é ratificar? É assinar favorável, tá? E aí, às vezes, já tem uma lei que bate, então eu preciso só fazer uma pequena modificação na lei que já existe. Às vezes eu preciso criar uma lei própria para aquilo dali, certo? E toda a criação de uma lei demora, certo? Existe um processo legal. Não entra dentro dessa aula de hoje o que é o processo legal, mas é algo que demora um pouco para uma lei, de fato, ela entrar em vigor, certo? Dependendo da lei, demora mais ainda, tá? Então, o que são as convenções internacionais? São tratados multilaterais, tá? De vários, esse multilateral quer dizer que cada país tem tem um posicionamento. São abertos à ratificação dos Estados-membros cuja vigência internacional não corresponde às leis internacionais. E sim, depende da ratificação jurídica dos ordenamentos internos, ou seja, das leis internas, tá, dos países membros. No Brasil, tá, e cada país tem um funcionamento diferente para isso. Mas no Brasil, após ser ratificada, a convenção passa a ter natureza de lei comum. Tá? O que é uma lei ordinária? É essa lei comum. Beleza? A gente tem uma outra lei, ó, atenção, isso aqui, ó, é baixo, certo? Ela é menor, até medida provisória, ela é menor, por exemplo, que algumas normas que existem, mas ela tem um detalhe muito importante. A medida provisória, ela não foi criada pelo Poder Legislativo, ela é criada pelo Presidente da República. Isso aqui, ó, é Poder Executivo. Eu falei disso na semana passada com vocês, quando eu falei sobre os diversos poderes, né? A gente tem o poder legislativo, a gente tem o poder executivo e a gente tem o poder judiciário. Quem é o mais importante? Nenhum. Certo? E cada um deles tem o que? Uma função, o que? Típica e função atípica. Por exemplo, função típica do Poder Executivo é executar a lei que já existe. Não é criar a lei.
Mas, em algumas situações, ele vai o quê? Executar essa lei, tá? Aí é a função, ó, vou até pintar aqui, ó, isso aqui é a função atípica. E por atípica, a gente vai entender o quê? Por atípica, a gente entende que essa lei, esse ordenamento, essa norma, ela ela é fora do comum, ela é extraordinária, tá? E quando é que o Poder Executivo vai promover, tá? Em caso de urgência ou relevância, conforme o artigo 62 da Constituição Federal. E quando é que acontece esse momento de caso de urgência? Imagina aí, por exemplo, a pandemia. Alguém estava esperando a pandemia? Não. Né? Tá, tinha pesquisa científica que apontava, né, a possibilidade de acontecer uma pandemia, né? Achavam que eles estavam até que seria uma influenza, mas aconteceu, tá? E aí, o que que acontece? Como é que fala? Não, vai fechar tudo, fecha tudo, é lockdown. Que decreto foi que o presidente lançou? Uma medida. Que ações ele precisou fazer para modificar, por exemplo, o ordenamento financeiro? Para dizer que todo o foco agora era para tratar e para solucionar esse caso de urgência, de emergência populacional social, tá? Para modificar o aspecto financeiro, porque galera, um governante, quando ele entra no poder, já existe todo um planejamento financeiro para ele executar. Ele não pode criar, falar, ah, não, vou mudar o investimento aqui agora, do nada. Não é tão fácil assim, não é tão simples assim. Lembra lá que existe um outro poder, poder que é o legislativo, que é a tarefa dele acompanhar e fiscalizar o gasto de dinheiro público, certo? E aí o poder executivo, ele quebra isso nesse momento, em um momento muito específico. Para quê? Para dar celeridade. Porque o processo legal, criar uma lei, demora. Porque precisa analisar, reanalisar, rebater, discutir, certo? Para, de fato, a gente criar uma norma adequada, certo? Então, para fugir esse processo legal, né, de gerar uma lei, tá? E para dar mais celeridade, a gente tem essa medida provisória. Normalmente ela também, ela é o quê? Ela Então, nesse caso, ela também ela é modificada com o tempo, tá? Ela tem um tempo de duração também relativamente menor. Outro exemplo que a gente tem são as resoluções, tá? A resolução, ela não é criada pelo Poder Legislativo, ela é criada por autoridades do Poder Executivo, tá? Autoridade do Executivo, mas não pelo chefe do Executivo, certo? Por exemplo, é o chefe de um dos departamentos, tempo, é um ministro, é um ministro, tá? É um secretário, certo? A gente vai voltar aqui nessa resolução, como o tempo está estourado, tá, galera? A gente volta ainda nesse tempo aqui da resolução para explicar para vocês, dar exemplos de normas do tipo de resolução. Aguardo vocês no próximo tempo.